número que a gente chama de número π. Quem já ouviu falar do número π? Lembra? O número π, a gente classifica ele com, ele é aproximadamente, o valor dele aproximado dele é 3,1415, tá? Mas a gente geralmente utiliza ele como 3,14 mesmo, ok? O que é o número π? O número π surgiu da divisão do diâmetro, do comprimento da circunferência pelo diâmetro, tá? Então, se eu pegar a medida dessa volta toda da circunferência e dividir pelo diâmetro, isso de qualquer circunferência, eu vou chegar aproximadamente nesse valor de 3,14. Para isso, o número π. Por que eu estou falando sobre o número π? Porque ele é utilizado para poder fazer o cálculo de comprimento e área, tá? Então, se eu vou fazer, e o raio também, tudo bem? Se eu for fazer o cálculo da área, então, da área da circunferência, eu vou fazer o π vezes o raio ao quadrado, tá? Tudo. Se eu falar para você assim, o raio vale 2, você vai fazer o quê? Colocar 2 ao quadrado. E 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então, seria 4π, ou 4 vezes o π, tá? E se eu falar para você que o π vale 3,14, você vai pegar o 4 e multiplicar por 3,14, você vai ter o resultado. Não tem segredo. Isso, tá? Então, você vai resolver a potenciação primeiro e depois multiplicar pelo π. Acabou, você vai ter a área. É o mais fácil, na minha opinião. Oi? Pode falar. 2 jeitos de calcular a área? Não. O comprimento tem 2 formas de calcular. A área não, a área é só essa, tá? Agora vamos ver o comprimento. Essa daqui é a fórmula da área. É π vezes o raio ao quadrado, tá? Então aqui é a área. Ok? Deixa eu tirar isso aqui para não confundir, que esse aqui é só o valor do π. Tá? Agora o comprimento, presta bastante atenção, tá, gente? O comprimento é a volta da circunferência, tá, gente? É como se eu pegasse uma cordinha, colocasse em volta toda da circunferência, depois eu esticasse ela e medisse, tá? Então aqui, como é que eu faço para descobrir o comprimento se eu não tenho corda, se eu não tenho nada para fazer? Para isso veio o número π para te ajudar aí, para resolver, tá? Então o comprimento da circunferência, que seria o perímetro, como a gente já tinha falado, o comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio, tá? Então, ó, na área eu coloco o raio ao quadrado, tudo bem? No comprimento eu multiplico o raio por 2, entenderam a diferença? Para eu saber o comprimento eu multiplico o raio por 2. Na área eu coloco o raio ao quadrado, então eu vou fazer o raio vezes ele mesmo, ok? Vamos supor que o raio seja 5, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o raio vale 5 centímetros, vai. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer esse cálculo com o raio sendo 5. Então, se eu quero saber a área, o que eu vou fazer? π vezes 5 ao quadrado, certo? Quanto que dá 5 ao quadrado, gente? 5 vezes 5 dá 25, então vai ser 25π, tá? Se o exercício falar que π vale 3, você vai multiplicar 25 por 3. Se o exercício falar que π vale 3,14, você vai pegar 25 e multiplicar por 3,14, que daí você tem o resultado real, ok? Agora, se ele não pedir para vocês colocarem um valor para π, você deixa desse jeito mesmo, ó, 25π. Acabou, tá? Agora vamos ver o comprimento. Como é que fica no comprimento? Vai ficar 2 vezes o π vezes o 5. Então, 2 vezes 5 dá quanto? 10. Então, vai ficar 10π. Então, é isso, ó. Olha como é simples, gente. Como que ficou? Se o raio fosse 5 e tivesse pedindo comprimento e área, a área ia ser 25π e o comprimento ia ficar 10π. Acabou. Pra você ver como é que é fácil, tá vendo? O que o Gabriel perguntou? O Gabriel falou, professora, tem 2 jeitos de resolver. Tem sim. Só o comprimento, tá? Gabriel, o que eu falei aqui pra vocês? Que se eu somar ou multiplicar o raio por 2, eu tenho o quê? O diâmetro. E aqui não é 2 vezes o raio? E 2 vezes o raio é o quê? O diâmetro. Então, eu posso colocar 2 vezes o raio
vezes o π. Porque se o exercício me der o diâmetro, eu não preciso achar o raio, eu faço com o diâmetro mesmo.